Para extrair petróleo, às vezes é preciso enfrentar o mar em fúria. Mesmo em superestruturas como plataforma ou navio-plataforma, a situação não deixa de ser assustadora. Este cenário, por exemplo, ocorreu na Bacia de Campos. Mas há cenários ainda mais aterradores, como este na costa da Escócia, no temido Mar do Norte. Esta outra plataforma também sofre no Mar do Norte, a 140 quilômetros da costa da Noruega. Recentemente, ao visitar a Bacia de Campos, procurei saber com os funcionários embarcados como enfrentam o mau humor do oceano. A minha maior preocupação é exatamente com a estabilidade. Ela não adernar nem para um lado nem para o outro, não adentrar água. Basicamente, como operador de lastro, eu fico responsável pela garantia da flutuabilidade da plataforma. A Bacia de Campos fica entre Cabo Frio e o Espírito Santo. Para chegar nas unidades de exploração, o melhor é embarcar no aeroporto de Macaé. Estou embarcando agora em um helicóptero fretado pela Petrobras, rumo a P-51, uma das mais tradicionais unidades de produção no campo Marlim Sul, a 175 quilômetros da costa. Pelo trajeto, podemos ver muitas unidades de extração. Chegando agora a P-51, em operação desde 2009, a 1.250 metros do leito oceânico. A P-51 é uma unidade flutuante de produção, processamento e transferência de óleo e gás, do tipo submersível. Existem alguns outros tipos de plataforma, como a fixa, que pode ser operada para perfuração ou produção, e é sustentada por estacas de aço no solo marinho, em águas rasas até 120 metros de profundidade. Há também a FPSO, a Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência, na sigla em inglês. A FPSO é um grande navio tanker. A produção atual da P-51 está em 30 mil barris por dia. A plataforma P-51 do campo de Marlim Sul, ela teve a sua produção iniciada em 2009, ou seja, estamos há 15 anos produzindo. Temos um projeto de extensão de vida produtiva que iria até 2034, a gente levá-la até 2048, 2050. Se considerarmos o preço do Brent em torno de $80, fazendo as conversões, a gente teria mais ou menos em termos de receita que a P-51 hoje traz para a empresa, né, para a sociedade, para a nação, R$12 milhões dia. Todo o petróleo e gás produzido aqui ele é exportado. No caso do petróleo, é exportado via oleodutos para um navio FPSO, um FSO no caso, que recebe na sua tankagem esse óleo e depois ele transfere esse óleo para navios aliviadores, que são os petroleiros, que invariavelmente vão para os nossos terminais terrestres ou até mesmo vão para exportação para outros países. E o gás, ele é exportado também para a terra através de gasodutos e nosso gás todos aqui vai para Cabiúnas. A P-51 possui 116 metros de comprimento e 110 metros de largura, o mesmo que 2 campos de futebol, como o do Maracanã. Parte do espaço é reservado para o tempo de folga dos funcionários. A sala de jogos, academia, estúdio de música e sala de TV. O restaurante oferece algumas refeições especiais para animar o pessoal a bordo. Todo mundo a semana inteira fica esperando o dia da pizza e o dia do churrasco. Então a pizza é à noite, na quarta à noite, e o churrasco é no domingo de dia, hein? A vida na plataforma conta cada vez mais com a participação de mulheres. Eu
comecei a embarcar há 10 anos. Há 10 anos atrás, o primeiro navio que eu embarquei só tinha eu e mais uma radiooperadora. Então, nós éramos 2 mulheres a bordo somente. Agora não, agora a gente já tem várias funções. Temos mecânicas, químicas. Aqui nessa plataforma, aproximadamente 10 mulheres. Então, assim, já mudou muito, a gente está evoluindo cada vez mais e as mulheres atuando em diversas funções. Em geral, os funcionários passam 14 dias embarcados e depois retornam para casa. A vida na plataforma é tranquila, desde, é claro, que o mar esteja calmo. O meu primeiro embarque foi um tanto traumático, mas aí depois eu aprendi um pouquinho de estar sempre com a barriga cheia, tomo um remedinho para não enjoar. Hoje em dia eu estou bem acostumado aí com os embarques. A gente está operando aqui com o navio e veio uma chuvinha aí no caminho. E se a gente olhar aqui, parece que está formando um ciclone. Aqui na água também, ó. Tem um vórticezinho formando aqui. Quando o tempo começa a ficar ruim, é preciso adotar uma série de ações na plataforma. Se ocorrer alguma anormalidade, a gente tem um sistema de controle e vai variar esses parâmetros e conseguir controlar e estabilizar a plataforma, se ocorrer isso. A plataforma do tipo SS, para o tripulante, ela é bem estável. Ela não tem muito balanço, ela não balança muito, justamente porque ela funciona meio como um catamarã. A estabilidade é um ponto crucial para a segurança da estrutura. Acidentes são raros. Em setembro de 2024, a P-19, no campo de Marlim, sofreu uma inclinação acidental durante manobra. Ninguém ficou ferido. A plataforma estava em descomissionamento, isto é, estava sendo desativada. Um dos casos mais graves de inclinação ocorreu após 3 explosões na P-36, na bacia de Campos. Em 15 de março de 2001, a plataforma, a maior do mundo à época, foi a pique, deixando 11 mortos. Mas e se o mar ficar muito, muito agitado? Existe uma escala, a Belfort, que mede a fúria das marés. O mar 0 é o espelhado. Já no mar 3, a onda chega a 1 metro. Daí para cima, começa a ficar mexido. O último da escala é o mar 12, impulsionado por furacão, com ondas superiores a 14 metros. A P-51 está preparada para o pior. Aqui na bacia de Campos, normalmente chega a 4, mas dificilmente vai chegar a um valor desse de 5 ou 6, mas o projeto prevê condições de onda centenária, né? Se afogando! Get the fuck in! A onda centenária é um parâmetro de projeto em que você pega o dado da pior onda que teve nos últimos 100 anos na região. Provavelmente de 10 a 12 metros por aí. O mar revolto altera a rotina na plataforma. Os mergulhos para a manutenção da estrutura ficam suspensos. O mergulho humano, por exemplo, a gente tem algumas limitações. Por exemplo, até 2 metros de onda é o limite do mergulho humano. Então a gente tem aí algumas limitações. Mar muito agitado, vento alto, coisa do tipo. O mergulho humano tem uma restrição maior e até mesmo para o ROV a gente tem limitação aí. Mar agitado a gente não opera por conta, principalmente, de tirar e colocar o ROV de cima do navio. Para não levar risco, a gente interrompe as operações em dias de mares agitados. Então hoje,
a gente faz essas inspeções profundas com equipamento que a gente chama de ROV. Aqui, por exemplo, na P51, nós estamos a 1.250 metros de profundidade. Há diversos postos, linhas, equipamentos no fundo. Todo o trabalho é com robô, com esse ROV, para a parte rasa somente o mergulho humano. No passado, nós tínhamos aí também embarcações com mergulho saturado. Nós fazíamos aí mergulho até 300 metros de profundidade. Hoje em dia, a gente aboliu o mergulho profundo, trocamos tudo aí por robô. Os mergulhos humanos antigamente atingiam profundidades impressionantes. Hoje, os mergulhos humanos, a gente está nesse momento, por exemplo, aqui na plataforma P51, com aquela embarcação ali. A embarcação encosta na unidade, os mergulhadores descem na água e fazem um mergulho que hoje a gente chama de mergulho raso. É um mergulho que vai até aproximadamente 40 metros de profundidade. Eles fazem ali intervenções, inspeções. Então, ao redor da unidade, a gente usa essas embarcações. Estou aqui na P51, plataforma de petróleo da Petrobras. E é uma região em que ainda vai se extrair muito petróleo daqui. Então, aqui, sobre a plataforma, a gente pode ver aqui um pouco lá embaixo. Lá embaixo a gente tem os barcos, a área de trabalho. Aqui é necessário uma manutenção permanente, né? Porque está próximo ao mar, maresia. O desgaste é muito grande do material. A gente percebe que a ferrugem ela é rápida. Contemplar o mar nos leva a uma conexão forte com as forças da natureza. Funcionários relatam avistamento de baleias, tubarões, golfinhos e grandes peixes próximos à plataforma. Há registros até de fenômenos inexplicáveis, como este em maio de 2024, uma luz no horizonte vindo do fundo do mar. Nas redes sociais, o vídeo viralizou. Uns atribuíam a luz a reflexo do Sol, submarino americano e até nave alienígena. Que luz louca, mano. Ah, o Sol morreu, foi pra lá, não foi pra cá, não. O Sol se pôs lá, ó. Que luz é aquela ali? Uma das explicações mais aceitas seria a de luminescência provocada por organismos vivos, embora não se tenha registro de caso anterior na região. Em 2018, por exemplo, plânctons bioluminescentes causaram um espetáculo em praia da ilha Anglesey, na costa do país de Gales. O brilho é um mecanismo de defesa contra predadores. Na Bacia de Campos, há muito mais para se surpreender. O petróleo está armazenado nas profundezas da terra, abaixo do leito marinho, e não é fácil extraí-lo. O petróleo está nesses buraquinhos. É desse tamanho, tá? Lá embaixo. O petróleo está nesse buraquinho. E para eu tirar o petróleo, esse buraquinho tem que estar em contato com esse outro, que tem que estar em contato com esse outro, que é chamada a tal de permeabilidade. Isso aqui é uma rocha chamada hoje de coquina, que está com óleo. E o óleo está nos buraquinhos. Os buraquinhos têm que estar conectados um com o outro. Só que aqui a porosidade, o chamado buraquinho, é bem maior do que a porosidade daqui. Agora, se eu tiver esses buraquinhos tudo conectado com óleo, quando eu furo um poço e a pressão lá em cima é menor do que aqui embaixo, isso aqui é tudo jogado lá para cima. O petróleo está armazenado sob pressão extrema. Quando você mergulha, não dá pressão no vidro? Ali tem 2.000 metros de água. Imagina a pressão. Você bota mais 3.000 metros de sedimento. Aí você tem isso aqui embaixo com 3.000 metros de sedimento, 2.000 metros de água pressionando. Ele está sendo pressionado. O óleo está aqui. Você fura um poço, o que está aqui de pressão, se ele tiver carga suficiente para empurrar o óleo, ele vai sair lá em cima. Às vezes, é necessário aumentar a pressão.
Se não tiver essa variação de pressão, eu tenho que pressionar o reservatório para empurrar o óleo lá para cima. Se eu venho aqui e injeto alguma coisa que pressuriza, ou com água ou com gás, começa a sair óleo pelos buracos. O tamanho da rocha que armazena o petróleo é enorme. É uma mega rocha. A altura que tem dessa rocha em Búzios, 200, 300 metros de altura. Tudo cheio de óleo. E você sabe como esse petróleo se formou lá embaixo há milhões de anos? A formação de petróleo é o seguinte: você pega um sedimento que tem matéria orgânica. Se você pegar um mangue hoje, então ali tem muita matéria orgânica. Se você pegar aquela matéria orgânica, por algum motivo, soterrar, o que é soterrar? Encher de coisa em cima dele, a matéria orgânica vai ficar presa ali, mas vai morrer. Só que ela vai morrer e vai gerar o quê? Um gás. A depender da temperatura e pressão que ele for submetido, ele vai gerar ou não vai gerar petróleo. Então, o que é o petróleo? É uma rocha rica de matéria orgânica que foi pressurizada e aquecida. A rocha que armazena, porém, não é a que gerou o petróleo. Mas não é essa rocha que gerou. A rocha que gerou, que eu estou dizendo, é aquela lama do mangue, um tal caranguejo, que é um exemplo bem simplório. Ela é submetida à pressão e temperatura e quando começa a espremer aqui, o óleo começa a andar para cá. Ele andou para cá, encontrou um caminhozinho e encontrou essa rocha aqui. Aí começou a encher de óleo por aqui por baixo. Aí quando chegou aqui em cima, que ele ia embora, aí encontrou o sal. Esse aqui é o pré-sal. Porque está em plástico. Porque quando o sal você bota no ar, pega umidade, vai embora. Então ela botei isso aqui em cima, tinha a geradora lá embaixo, teve o caminho e começou a encher de óleo. Só que a tampa da panela está aqui. Aí quando a tampa da panela aqui começou a encher, encheu, foi enchendo. A história da exploração de petróleo no Brasil começa nas primeiras décadas do século passado. Estudo de geólogos estrangeiros considerou que o país era desprovido de grandes reservas. Um banho de água fria nas aspirações nacionais. O primeiro mapa geológico do Brasil, ele tem a data de 1919. O primeiro poço, lá em Lobato, na Bahia, foi perfurado, foi descoberto o óleo, foi criada a Petrobras em 1953 com o objetivo de fazer com que o Brasil fosse autossuficiente. Não se dando por vencido, o Brasil investiu na formação de geólogos que persistiriam na busca do ouro negro. Um novo estudo mostrou que o petróleo estava nas bacias sedimentares na costa e não no território continental. Então é uma formação de bacia sedimentar que ocorre a partir da abertura do Atlântico. O Brasil e a África eram juntos e foram se separando e gerou a deposição sedimentar na borda desse lado e na outra borda. As bacias estão na borda. No centro agora você tem a crosta oceânica, o oceano está abrindo, né? Hoje nós temos unidade em produção, são 27 unidades na Bacia de Campos, 337 poços. Hoje somos responsáveis aí por 20% de toda a produção nacional. Parece muito, mas a região já foi responsável por 80% da produção brasileira. Então nós estamos revitalizando a Bacia de Campos. Esse é um projeto grande, um projeto que investe aí 22 bilhões até 2028. Né? Tem 135 novos poços, embarcações para fazer lançamento de linha e também a revitalização dos campos. A revitalização significa trazer novas unidades. A extensão de vida útil é investir no que tem para que ele fique mais tempo. Você, ao invés de cair, você subir a produção. Então a gente tem uma subida de produção. Até 2028, a nossa projeção é chegar a 600 mil barris diários. A gente tem campo no pré-sal, mas a maioria no pós-sal. Tá? E a maioria em águas profundas. Até 1.500 a gente considera águas profundas. A descoberta da Bacia de Campos foi uma virada de chave para o Brasil.
possibilitou a almejada autossuficiência em petróleo. Em 22 de novembro de 2024, a produção na região completou 50 anos. Acumular desde a descoberta do início da produção, lá em Enxova, até hoje, nós já produzimos 14 bilhões de barris de óleo equivalente, aqui na Bacia de Campos. Em uma conta com base no atual preço do barril, em torno de $72, esta extração seria equivalente hoje a $1 trilhão.